carreira. Aí esse tricampeonato do Vasco, 91, 92, 93, 94. Aí como é que é a tua transição? Você sai do Vasco e chega no Botafogo. É tempo de Botafogo. Então, precisamos falar. Então, quando eu tive um desentendimento sério com o doutor Eurico, porque quando eu subi, cara, ele me deu me deu em branco o contrato. Aí eu falei, doutor, o papel tá em branco. Aí, tu quer jogar ou não quer, garoto? Tal. Eu falei, quero, assinei em branco, cara. Aí ele botou lá na época, cara, 1 milhão de cruzeiros. Dava 3 salários mínimos. O salário mínimo era 300 mil, 300 e poucos mil. Aí eu falei, caraca, eu vi os caras ganhando bem, né, tal. Nem se compara com hoje em dia, mas, poxa... E antigamente, cara, não tinha Lei Pelé, você fazia contrato ou de 1 ano ou de 6 meses. Então você tinha que dar a vida para fazer o contrato e renovar de novo depois, né, cara? Aí renovei depois, eu falei, acho que agora ele vai valorizar. Aí botou para 5 salários. O homem era ruim de... Aí no terceiro ano, sabe, aí eu já estava um pouco mais rodado, eu falei, pô, doutor, tal. Aí ele falou assim, não, se tu for convocado para a seleção, eu nem sabia que ia ser convocado, eu te dou tanto. Pô, cara, aí chegou em 94, no final do ano, o Zagallo me convocou. Pô, e aí eu falei, cara, agora ele vai ter que... Agora o homem vai abrir o bolso. E ele não... Aí, cara, chegou em 95 ali, aí começou discussão. E quando você, na época, não renovava, não entrava num acordo com o clube, você ficava lá, cara, meio que largado. Sabe? E o Vasco principalmente fazia isso, né? Fazia. Pô, eu acho que o Juninho passou por isso, o Carlos Germano. O Elton, o Carlos Germano. E aí eu peguei, cara, e falei... Aí o Montenegro, aí entra o Botafogo na história, o Montenegro malandramente, num bom sentido, ele foi no Calçada. Pô, vai deixar o Leandro aí, cara, sem jogar? Pô, então empresta ele pra cá, tal. E aí, cara, eu falei, eu vou. Não vou ficar sem jogar, eu vou. E aí o Eurico meio que eu senti que ele me botou, agora tu vai pro Botafogo, meio de castigo, assim, sabe? Pô, cara, mal ele sabia, e eu também, que lá seríamos campeão brasileiro e seriam os momentos mais importantes da minha vida, né? Aí eu fui. E o Botafogo, Chico, tinha tudo pra dar errado, cara. Porque, assim, tava 3 meses de salário atrasado, era de meio comum, de praxe naquela época, os clubes atrasar. E aí... Assim, a pré-temporada não foi feita com todo mundo. Eu, por exemplo, cheguei na 3ª rodada do Brasileiro, o Donizete e o Gonçalves chegaram na 1ª rodada, então foi feita uma pré-temporada... A coisa foi acontecendo. A gente treinava em Caio Martins, cara. Então, assim, o Autuori é um treinador que ninguém conhecia, sabe? Chegou aqui e tal, depois ele veio, né, mostrando a capacidade dele, se firmou e tal. Mas então eu falei assim, cara... Putz, vai desandar. Pô, cara, quando começamos a jogar lá pela 8ª, 10ª rodada... Que tu sentiu firmeza mesmo. Eu falei, caraca, o time é bom, cara. O time é bom, o time tá bem. E tinha uns jogadores no banco também que entravam fazendo uma fumaça. Só jogador de velocidade, cara. Aí eu falei, pô, vai dar jogo. Se vai ser campeão, não sei mais, que a gente vai chegar lá perto. E aí começou o desenrolar do campeonato, a gente viu que a gente tinha chance, cara. E aí foi embora. O André Silva teve no Toque Sai, o lateral esquerdo, e ele conta isso também, que a coisa meio que foi acontecendo e que o grupo disse ele que entendia, tipo assim, cara, temos time pra chegar, ser campeão é outra história, mas vamos bater lá na frente quando começa a ganhar jogo fora de casa, quando começa a jogar bem fora de casa, e ele também fala que, por um momento assim, cara, nossa estrutura é ruim, ele falou que a estrutura realmente era muito ruim lá em Caio Martins, mas cara, salário atrasado, vamos esquecer, tá dando certo, vambora. É mais ou menos isso. Pô, e pra você ver, na época não tinha linha amarela aqui no Rio, você saía da Barra pra treinar em Niterói, você tinha que ir pela Lagoa. Era uma viagem, né? Pô, uma viagem, cara, e tanto pra ir quanto pra voltar. Mas assim, cara, foi bom porque o time realmente era unido, o Montenegro devia, não negava, ele chegava, fica tranquilo que uma hora eu vou pagar e tal, e a gente, cara... A gente ficava de promessinha, não adianta, né? A gente tem que seguir lá em frente, a gente vê o que dá, ou joga na justiça e tal, mas assim, acabou que deu tudo certo, e o time, né... Porque... mas essa questão de salário, acho que incomoda mais o cara prometer e não cumprir do que ele ser... olho no olho e falar, cara, ó, não tenho, a gente vai... segura as pontas aí que eu tô dando meu jeito. Eu acho que é isso, cara. Você tem que olhar no olho, tem que falar a verdade pro jogador. Hoje em dia não acontece quase isso, né, cara? Mas antigamente acontecia muito. Aí depois, tanto é que jogaram o direito de imagem, pegaram o salário, jogaram no direito de imagem para poder atrasar. O da carteira eles pagavam direitinho, botava lá 20% na carteira, pelo menos naquela época era assim. E aí acabou que o direito de imagem, cara... entrou para os clubes, ajudar os clubes a não pagar. Uhum. Mas... E o teu relacionamento com o Autuori, assim,
teve uma... O time encaixou muito, acho que todo mundo meio que se deu bem. Tu com o Jamir ali também. Sim, não. E a gente tinha, cara, os meias ali, um diferencial que eu falei que os meias não marcavam. Os nossos marcavam, tanto o Beto quanto o Sérgio Manuel. Eles jogavam e marcavam. Pô, então ajudava muito ali no meio, sabe? E aí a gente tinha o Donizete lá na frente arrastando todo mundo, uma força, uma qualidade grande, e tudo fazendo gol de tudo quanto era jeito, cara. Tudo quanto era jeito, com uma qualidade lá na frente enorme. O Gonçalves e o Gotardo ali também, pô, dava uma segurança boa ali atrás. Tanto o Goiano quanto o André Silva, o Wagner pegando pra caramba. Cara, tava dando tudo certo. Aí entrava o Iranildo fazendo uma fumaça no segundo tempo. O Dauri, uma correria danada, né? O Narciso, da mesma forma, uma correria danada. Tinha o Moisés no meio que jogava bem. Tinha, quem mais? O Marcelo Alves, que era outro meia que fazia uma fumacinha. Então, assim, cara, o time mudava no segundo tempo e continuava veloz. Pelo menos isso, veloz. E melhorava muitas vezes. E eu acho engraçado que as pessoas perguntam pro Montenegro até hoje, pô, qual foi a visão que você teve de montar um time daquele? Ele mesmo fala, nada. O Leandro tava aí brigado com o Eurico, peguei e puxei ele. O Donizete e o Gonçalves tá querendo voltar do México, pô, puxei eles pra cá também e montou assim, cara. E a coisa aconteceu. Aconteceu. É difícil, mas acontece. Aí tudo aquilo que eu te falei, não teve uma pré-temporada com todo mundo, salário atrasado, tudo pra dar errado e acabou que as coisas deram certo. Mas hoje em dia, tu acha que ainda tem espaço pra isso? Para os elencos que acontecem e disputam títulos? Hoje em dia, pelo futebol tá tão diferente, a grana muito mais forte. Não, tem que fazer o dever de casa. Eu acho, o ideal é você fazer o dever de casa. Às vezes acontece de você encaixar um ou outro jogador, poxa, surpreender, cara, esse cara que eu contratei pra compor o grupo, o cara tá bem e tal. Às vezes acontece, cara, mas o ideal é você fazer uma programação direitinho, né? Desde cedo, porque daí as coisas... Não tem que contar tanto com a sorte assim, né? A sorte ajuda quem trabalha, né? Mas, pô, ainda mais naquela época, Chico, que você começava o brasileiro, tinha 12, 13 times com chance de ganhar, cara. Pô, e a gente ganhou jogos fora, ganhamos do Corinthians, ganhamos do Grêmio, ganhamos do Flamengo, ganhamos um monte de gente fora, cara, que... E por incrível que pareça, a gente empatou Vitória, Bragantino, Juventude, sabe? Com os times mais assim... Porque na época o Bragantino não era Red Bull. Então, assim, mas faz parte, cara. A gente buscava a vitória fora depois. O jogo, buscava... A gente teve 4 derrotas fora durante o campeonato. O campeonato era mais curto, não era igual agora, 38 rodadas, se não me engano, era menos. Ao total deu 27 jogos ao total. Mas a gente não perdeu nenhum jogo em casa. Não perdemos em casa. Dever de casa mesmo. Dever de casa. O máximo que a gente fez é empatar. Sim, acontece. Oscilar é natural também, até porque são 12, 13 times disputando. É o que acontece também com o Botafogo de hoje em dia, acabou empatando com alguns jogos em casa, porque às vezes as equipes pequenas vêm menores, vamos dizer assim, vêm um pouco mais fechada jogando fora, né? Então você tem que tentar administrar e chegar ao gol, e nem sempre... né? A gente consegue, né? E durante muito tempo, o Botafogo agora, há poucos dias, conquistou a Libertadores, o maior título da história, mas até então, por muito tempo, a conquista de 95 ficou marcada. Acho que o carinho da torcida deve ser enorme com vocês, com a galera de 95, essa geração de 95. E assim, como é que foi pra você ver o Botafogo ganhar a Libertadores agora? Tipo assim, porra, eu passei por isso lá atrás, eu faço parte da história. Como é que tu vê esse momento do Botafogo? Cara, eu torci muito pro Botafogo. Eu continuo torcendo, tá? Eu acho que o Botafogo, pô, tá merecendo ser campeão brasileiro hoje, também. Né? Tá merecendo ser campeão também, sabe? Eu geralmente eu torço pros times do Rio, porque eu joguei como você falou, eu joguei nos 4. Eu não tenho muita identidade com o Fluminense, mas eu torço pro Fluminense também, torci ano passado. E o Botafogo, cara, tem chance de... Era o único time que não tinha ainda, do Rio, uma Libertadores. Então, poxa... o Brasileirão bateu na trave ano passado, aconteceu o que aconteceu, e esse ano tem plena chance de vencer. Eu acho que eu vou torcer para vencer, cara. O nosso de 95 não vai ser apagado, né? Como você falou, o pessoal que tem aí acima de 35, 40, lembra, até hoje, às vezes para na rua, agradece por aquele título, né? Pra gente é muito gratificante isso. E a gente vai levando, né, cara? Mas essa galera de 95 lá, não tinha uma tretinha de vestiário, não tinha nada? Cara, tinha o Gotardo com o Túlio, né? Mas era coisa assim, porque
o Túlio, ele fazia muito lobby em cima dele, ele gostava disso, até hoje, marqueteiro, né? Ele gosta disso, né, cara? E beleza, e chegava na reunião para cobrar o Montenegro, ele não falava nada, mas era o jeito dele. E aí o Gotardo alguns jogadores achavam que a 7up na época pagava ele em dia, o Túlio em dia, sabe? Mas mesmo que fosse, cara, cada um a sua, tal, beleza. Então, assim, aí o pessoal questionava o Túlio, você tem que falar também. Comprar o barulho da gente. E aí que, assim, mas os dois eram muito profissionais dentro de campo, cara. O negócio ficava fora de campo. Chegava ali e os dois, né? E é mais ou menos isso, cara. Não tinha, assim, o grupo era unido. E o teu relacionamento com o Paulo Autori era... Bom, pô, o Paulo Autori, depois que começou a demonstrar, cara, os treinamentos que ele fazia lá, né, em Portugal, que ele começou a falar, o que a gente fazia era o que treinava, era o que jogava, da mesma forma, então a gente começou a confiar nele, e sempre foi um cara correto com todo mundo. Então, que é o mais importante. Ele tinha o grupo na mão. E esse time, esse Botafogo aí, o campeão, ele te encanta? Quem tu acha que joga muita bola? Almada? O time tá muito bem, né, cara? O time tá muito bem, principalmente ali do meio para frente, cara. Principalmente, né? Você vê o Marlon, por exemplo, jogando muito. O Almada na criação de jogadas, né? Aí você tem o Luiz Henrique de um lado, dribla para um lado, dribla para o outro. O Igor Jesus, cara, eu te confesso que estava meio esquecido, né? Eu também não lembrava dele. E de repente ele chegou e fez o que fez aí, tá até na seleção. E também no Savarino, né, cara? O Savarino ainda tem o Júnior Santos no banco, Júnior Santos, que era o melhor jogador, né? Tava sendo o melhor jogador até se machucar. Que eu acho que não tá jogando ainda, porque não tá tendo oportunidade, não por falta de qualidade, porque a hora que ele ganhar, a hora que alguém machucar aqui ele entrar, ele também não sai mais, cara. O sarrafo tá muito alto no time. Ainda tem o Jefinho, que era artilheiro ano passado. Esse ano, no início do era artilheiro, tava jogando bem. A tendência era crescer também de produção, mas a lesão... Então o Botafogo tá muito bem, cara. Tem jogadores ali que... Principalmente o ataque do Botafogo. Mas tu acha que o Botafogo tem tudo pra fazer alguns anos, assim, de protagonismo, assim? Porque eu acho que é inevitável. Imagina vai perder o Almada, pode perder o Luiz Henrique e tal, mas o cara tem grana pra trazer. Eu acho assim, ó. Tem alguns times que vivem de fase e tem alguns times que já são realidade. O Botafogo hoje é uma realidade. Dificilmente tu vai ver o Botafogo lá brigando na parte de trás, cara. Por exemplo, o Fluminense. O Fluminense é uma fase. É uma fase. E eles sabem disso. Tanto é que ano passado foi campeão da Libertadores, esse ano já está brigando para não cair. As duras penas, então, assim, isso aí acontece muito no Campeonato Brasileiro. Só que alguns times estão se reestruturando, que é o caso do Flamengo, é uma realidade. O Palmeiras é uma realidade. O Atlético Mineiro, mesmo não ganhando, está ali brigando, é uma realidade. O Botafogo é uma realidade. O resto, talvez, eu não sei o Fortaleza, se vai continuar brigando ou não, né? Agora, ganhar ou não faz parte, cara. Mas que esses times vão estar sempre ali no bolo incomodando, mesmo que saia algum, como você falou, vai contratar outras. E a Libertadores do Fluminense é meio que o Botafogo de 95. O grupo vai encaixando ali a coisa... Não tinha um planejamento. Ninguém sonhava ser campeão da Libertadores. O elenco, o investimento do Fluminense ano passado não era para ser campeão. Foi a coisa que foi encaixando. Então, a gente consegue meio que comparar o Botafogo de 95. Um grupo que incorporou... Mas o Botafogo de 95, ele se desfez todo. Também.